Olá, turma! Estamos juntos para o nosso segundo encontro da disciplina de Recreação e Jogos. Hoje nós vamos trabalhar duas temáticas centrais, que giram em torno da recreação e dos jogos, claro, e principalmente vamos tratar de um assunto novo, de um assunto de extrema importância, que são as fases do desenvolvimento da criança. Ou seja, nós vamos discutir como as crianças elas adquirem certas habilidades em determinadas idades. Isso não quer dizer que seja regra, que todas as crianças vão adquirir as habilidades na idade correta, mas é um modelo que é desenvolvido por Galarrui, que tem na bibliografia de vocês, que depois vocês podem consultar esse livro, em que ele descreve que em algumas idades a maioria das crianças elas adquirem algumas habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento de esportes, de jogos, de brincadeira. E o porquê de estarmos estudando esse modelo de desenvolvimento nas crianças? Porque, de acordo com o desenvolvimento das crianças, vocês vão aplicar certas atividades. Então, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que dentro desse modelo, que a gente chama de ampulheta, ela descreve que existem várias fases, dentre elas a fase reflexiva, a fase rudimentar, a fase fundamental e a fase especializada. Então, dentro da fase reflexiva, um exemplo, que ela vai até mais ou menos 1 ano de idade, o bebê, nessa fase, ele só tem movimentos reflexos e que ele vai perdendo esses movimentos. Então, dentro dessa idade, só dá para aplicar algumas atividades que estimulam esses movimentos reflexos. Então, não tem como nós aplicarmos uma atividade muito elaborada para essa fase. Um outro exemplo que vai ser muito mais viável para a nossa área, que está dentro da fase motora fundamental, que é onde nós vamos iniciar as nossas aulas de educação física, que geralmente são crianças ali de mais ou menos 6, 7 anos de idade. Nessa fase, as crianças elas estão começando a adquirir algumas habilidades, que são elas manipulativas, locomotoras, estabilizadoras, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, dentro dessa fase fundamental, as crianças possuem poucas habilidades, elas não desenvolveram ainda todo o seu repertório motor. Então, dentro dessa fase, nós vamos propor atividades que estimulem todas essas características. Então, esse é um resumão do que nós vamos discutir hoje nesses 2 momentos de aula. E é claro, vou mostrar diversas ferramentas de brincadeiras que podem ser aplicadas dentro das nossas aulas de educação física. Pois bem, vamos iniciar nossas discussões com um breve resumo. Isso aqui você já deve estar careca de saber, porque todas as aulas eu passo isso aqui para vocês. É a diferença entre brinquedo, brincadeira e jogo. Brinquedo. Aqui vocês observam aqui um joguinho virtual, que na infância a gente chamava de Tamagotchi, bichinho virtual. Isso aqui é um brinquedo, que é nada mais do que o objeto para você brincar. Então, toda vez que nós falarmos de brinquedo, é o objeto. Toda vez que nós falarmos de brincadeira, é o ato de brincar, é a situação imaginária que a criança está vivendo naquele momento. Então, aqui eu trouxe até uma imagenzinha que é muito simples de você reconhecer que brincadeira é essa. Tem aqui no cantinho alguém que é o Cebolinha. Cebolinha ou Cascão, sempre confundo os dois. Ele está com a cabeça na árvore, parece que contando, e os outros estão ali se escondendo. Então é uma brincadeira muito recreativa, muito conhecida, chamada de esconde-esconde. Então essa brincadeira, ela é esse ato de brincar, que pode ser com um brinquedo. Então, se você estiver jogando aqui o bichinho virtual, isso é uma brincadeira e você está utilizando o brinquedo, que é o objeto material.
Então, essa brincadeira, ela utiliza-se muitas vezes de situações imaginárias, não necessariamente precisa ter um brinquedo. E o jogo, ele pode englobar todas essas características. Você pode fazer o jogo como uma brincadeira e utilizar um brinquedo. Por exemplo, um futebolzinho aí na rua. Você está fazendo uma brincadeira que é o futebolzinho lá na rua. Você está usando o brinquedo, que é a bola, pode ter até outros brinquedos, e o jogo é o conjunto de tudo isso. Então, o jogo, ele é uma atividade física, ele é uma atividade mental, que ele tem regras, mas que eu já falei para vocês que são regras adaptáveis, são regras modificáveis de acordo com o interesse de cada pessoa, de quem está brincando, de quem está jogando. Então, isso aqui é mais uma revisão, porque eu espero que dentro dessa disciplina vocês aprendam isso aqui com extrema maestria. Então, vocês não podem sair da minha disciplina sem saber o que é um brinquedo, sem saber o que é uma brincadeira, sem saber o que é um jogo e sem saber o que é um esporte. Então, é fundamental que vocês saibam para a vida profissional, para a vida acadêmica de vocês, a diferença científica entre o brinquedo, que é o objeto material, aquilo que você pega, a brincadeira, que é a situação imaginária, aquilo que você está imaginando que é aquela brincadeira, e o jogo, que é o conjunto de tudo isso, que possui regras, mas que principalmente tem essa característica de uma regra adaptável aos seus interesses, como forma recreativa, como forma de brincadeira. Quando esse jogo ele passa a ter características de competição, de comparação de desempenho, de recordes, de obter vitórias, passa a ser o quê? Um esporte. E qual outra característica primordial do esporte? Institucionalização, ou seja, tem que ser institucionalizado, tem que ter alguém que gerencie. Pois bem, isso aqui foi uma pequena revisão que nós fizemos e que praticamente todas as aulas eu vou fazer essa revisão. A brincadeira. Para que exista o brincar, precisa haver quem brinca. Olha, percebam bem aí, parece assim até uma coisa maluca que alguém fala que é óbvio, né? Mas para que exista esse brincar, precisa haver quem brinca. Precisa haver um objeto, um tempo, um espaço e um conjunto de mecanismos que regulam determinada ação. Que ação é essa? A brincadeira. Brincando, busca-se alguma coisa em si mesmo e na relação com o outro, dando-se um sentido, uma intencionalidade naquilo que se faz. Traduzindo tudo isso aqui, para que haja brincadeira, precisa haver alguém brincando, precisa haver um objeto que não necessariamente tem que ser um objeto físico, aquilo que você pega, pode ser algo imaginário. Lembra, eu acho que em todas as aulas eu dou um exemplo de alguém brincando, geralmente de cavalinho, pega uma vassoura, sai pulando, imaginando que aquilo ali é um cavalo. Ou pega um graveto, uma caneta, alguma coisa, sai passando na parede, fazendo o som do carro, dizendo que é um carrinho. Então, isso é o brincar. Esse é o objeto. Não necessariamente esse objeto tem que ser algo físico. Se você está brincando, mesmo que seja fantasiando só com sua mão, com algo imaginário, dizendo que é um carrinho, dizendo que é uma nave espacial, aquilo ali é uma brincadeira. Tem um objeto. Eu peço até desculpas aqui pelo errinho que eu coloquei aqui em cima, agora que eu estou percebendo que eu troquei algumas letras, mas nós estamos falando sobre brincadeira. Então, essa brincadeira, quando alguém busca essa brincadeira, quando alguém se faz uso dessa brincadeira, ele precisa ter essa situação imaginária, precisa ter esse objeto, que como eu falei para vocês, não precisa ser um objeto físico, não precisa ser algo que você vê, pode ser algo imaginário. O jogo, observem esse esquema, o jogo ele é um impulso natural da criança.
funcionando assim como um grande agente motivador. Então, o jogo ele é algo fundamental para a vida da criança. Quando eu coloquei o jogo, entendam nessa parte o jogo como uma brincadeira, como uma atividade recreativa, entendam isso como um sinônimo, como algo mais amplo, em que todas essas características, tanto de jogo, de brincadeira, de algo lúdico, de recreação, ele tem esse impulso, ele possibilita a criança se desenvolver, ele possibilita que a criança, brincando, aprenda sobre seu universo. Então, quando a criança ela obtém o prazer em realizar um esforço espontâneo e voluntário para atingir um objetivo do jogo, essa criança ela se sente muito mais feliz, ela se sente muito mais realizada. Então, quando a criança ela aprende brincando, seu aprendizado é muito melhor do que quando ela aprende forçada, sem motivação. Então, isso é comprovado cientificamente. Além de favorecer a aquisição de condutas cognitivas e o desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força, concentração, flexibilidade e inúmeras outras, tanto valências físicas como cognitivas. Então, o jogo ele é algo fantástico para o desenvolvimento das pessoas, não só das crianças. Se hoje nós temos todas as habilidades que adquirimos ao longo da vida, grande parte delas são dados os créditos ao jogo e às brincadeiras. É através delas que aprendemos muito sobre o mundo. Além disso, tanto o jogo como a brincadeira, eles mobilizam esquemas mentais que estimulam o pensamento, a coordenação, a ordenação de tempo, o espaço, a agilidade. Então, todas essas brincadeiras, todas essas atividades, elas fazem com que a criança ela consiga desenvolver o seu pensamento, o seu intelecto de uma forma muito melhor. Então, é fundamental que esse jogo esteja presente dentro da educação das crianças. Além disso, integra várias dimensões da personalidade. São elas a afetiva, é onde a criança desenvolve emoções sobre como ganhar, como perder, como lidar com a vitória, como lidar com a derrota, além das dimensões sociais, como lidar com o seu coleguinha, como lidar com um adversário. Além disso, a dimensão motora, a criança vai adquirindo habilidades motoras, vai melhorando o seu comportamento motor, vai adquirindo também o que a gente chama de alfabetização motora, que é a criança enriquecer o seu repertório, cada vez mais ela ir adquirindo novas habilidades. Então, ela se alfabetizando cada vez mais. Então, ela vai melhorando dia após dia. Então, vai ter um desenvolvimento muito melhor. E, além disso, vai ter a dimensão cognitiva também muito melhor. Então, facilita muito o raciocínio, o pensamento lógico, matemático. Então, o jogo ele possibilita muitas coisas. Além disso, o brinquedo e o jogo eles são produtos da cultura e seu uso permite a inserção da criança na sociedade. O brinquedo e o jogo ele é passado de pai para filho, de geração em geração. Então, tudo isso possibilita que a criança ela seja inserida na sociedade. Existem brincadeiras que são milenares, como, por exemplo, a amarelinha, a pipa, o peão, o brincar de boneca, o brincar de casinha, e tudo isso vai possibilitando a inserção na cultura. É através dessas brincadeiras que a criança ela vai aprendendo sobre o funcionamento da sociedade, sobre as regras, sobre o que pode e o que não pode. Então vejam só a importância do jogo e das brincadeiras para as crianças. Eu vou mostrar agora para vocês algumas sugestões
de brincadeiras que podemos trabalhar dentro das nossas aulas de educação física sem recurso, sem dinheiro. Então são coisas que você muitas vezes encontra até no lixo. Então eu vou falar para vocês que a educação física, principalmente dentro da escola pública, ela não possui tantos recursos materiais. O professor ele tem que usar muito da sua criatividade e isso às vezes atrapalha o desenvolvimento da criança, atrapalha o desenvolvimento da aula, porque o professor ele às vezes perde muito tempo planejando, fabricando materiais e que a escola deveria prover isso para o professor, mas não é o foco da nossa discussão agora. O que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos sim, mesmo com poucas condições de trabalho, desenvolver um trabalho muito bom e que as crianças vão aprender através daquilo que a gente possui. Se a gente possui poucos recursos, vamos trabalhar com poucos recursos. Aqui uma brincadeira extremamente tradicional, extremamente benéfica para a criança. Eu só vou apontar alguns erros aqui na imagem para que vocês percebam como seria melhor desenvolvido essa atividade. Pois bem, essa brincadeira, essa atividade, ela pode ser colocada para crianças a partir de 3 anos. Eu recomendo, lá naquele estágio que eu vou mostrar para vocês, a partir de 7 anos, porque é onde a criança ela já tem uma fase motora fundamental. Então, ela já possui algumas características melhores de equilíbrio, de locomoção, de manipulação, que vai facilitar. Mas, desde os 3 anos de idade, essa atividade já pode ser realizada. Qual é a brincadeira? É o que a gente chama de pé de lata, em que a criança ela vai ficar em cima de 2 latinhas, geralmente de leite, seguras por uma corda, onde a gente faz um furinho no meio da lata e amarra por dentro e vai segurando. É uma atividade que é muito parecida com as pernas de pau, é uma atividade circense, voltada para o circo. Então, essas 2 latas, elas são presas por esse cordão, por essa cordinha, e a criança ela apoia os pés na lata e vai se deslocando. Você pode fazer uma corrida de pés de lata, mas isso para quando as crianças já possuem habilidade nesse brinquedo. Se for de início, a criança pode cair, pode até se machucar. Então, você tem que verificar as estratégias. A brincadeira, ela possibilita o desenvolvimento do equilíbrio da criança, da locomoção, que é o andar, da manipulação, de você segurar o objeto. Então, é uma atividade extremamente rica, uma atividade fantástica que você pode fazer com que as crianças mesmos criem o seu brinquedo, que elas construam o seu pé de lata. Então você mostra, você não precisa fazer todos os brinquedos para a criança. Se você mostrar para elas, elas vão conseguir. Então você vai organizar uma atividade fantástica que funciona muito bem, mas que precisa de alguns cuidados. Lembrar as crianças do risco de queda, no início, sempre acompanhar todos para que eles desenvolvam essa habilidade de manipulação do brinquedo, mas eu digo para vocês, funciona muito bem, você não gasta nada e as crianças adoram. Então, é uma atividade muito lúdica e muito prazerosa. Um outro exemplo é uma brincadeira que também não demanda recurso nenhum, que também não precisa de nada, muito motivadora, que faz parte da cultura em que muitas vezes ela é conhecida como corre-cutia. Essa criança é uma brincadeira de pega-pega, em que a criança ela vai correr ao redor das outras que vão estar sentadas em círculo. Ela pode estar com alguma coisa na mão, um lenço, uma bolinha, e ela vai colocar atrás da pessoa que ela escolher, e essa pessoa vai ter que correr atrás dessa criança para tentar pegá-la. O nome dessa brincadeira é corre-cutia, pelo menos eu conheci sempre assim. Talvez algum de vocês conheça com um outro nome.
E quando a criança ela vai correndo ao redor, as crianças vão cantando. E existem várias músicas. Aqui eu até trouxe duas para vocês. Corre cutia, de noite e de dia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração, pode jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. Aí começa o jogo. Então é uma brincadeira que envolve as cantigas de roda, resgata essas brincadeiras mais antigas e muito prazerosa, as crianças também adoram. Isso para um público aí até geralmente 13, 14 anos. Quando você passa dessa idade, geralmente adolescentes, eles não curtem muito essas brincadeiras. Em alguns casos funciona, mas na maioria não. É uma atividade mais voltada ali para crianças a partir de 4 anos, aí até mais ou menos esses 14 anos funciona muito bem. Geralmente quando a gente faz com o ensino médio, não funciona muito bem, porque eles são mais envergonhados, tem toda aquela problemática da adolescência e por aí vai. É uma atividade estimulante de coordenação motora, de equilíbrio, de direção, porque você vai estar em constante mudança de posição, de direção, de atenção, de concentração, de esquema corporal, de agilidade, de força. Então, é uma brincadeira simples que não demanda nada para você fazer. Muitas vezes pode ser até uma pedrinha que você usa como lenço. Geralmente, vocês até observaram na música que corre cutia de noite e de dia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, porque geralmente é feito com lenço, com pano. Existe uma variação da música em que diz assim: corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão caiu no chão, moça bonita do meu coração, quem olhar é um bobão e vai levar um beliscão bem na ponta do dedão. Então existem várias formas dessa música. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Então essa brincadeira ela também é chamada de lencinho branco, lencinho na mão, também já escutei, lenço atrás, corre cutia, pega ciranda. Por quê? As brincadeiras elas mudam conforme a região, conforme a idade das pessoas. Então, muitas vezes elas não têm um nome universal. Cada um conhece de uma forma. Talvez vocês conheçam essa brincadeira com um outro nome, mas que tem o mesmo sentido. Um outro exemplo clássico que pode ser utilizado também dentro das aulas de educação física, mas com um cuidado muito grande por conta da ponta, que geralmente tem um prego, é o peão, também chamado de carrapeta, que é uma brincadeira extremamente tradicional do Brasil. Então é uma brincadeira extremamente motivante, que também funciona. Mas qual é o problema dessa brincadeira? Que geralmente ela é restrita aos meninos. As meninas não se sentem muito bem praticando esse jogo, essa brincadeira. Mas é uma brincadeira extremamente rica, por quê? Porque ela estimula a coordenação motora fina, que é você manipular os objetos com a ponta dos dedos. Então você consegue adquirir uma habilidade muito grande em manusear objetos pequenos. Então, é uma brincadeira rica demais, que além desses movimentos de precisão, a criança ela precisa ter agilidade, ela precisa ter uma concentração, um raciocínio muito grande para desenvolver essa atividade. Então, é uma brincadeira que também funciona muito bem se adotada com os devidos cuidados dentro da escola, em um ambiente longe de muitas pessoas, somente a turma, e você pode dividir os grupos. Mas eu digo para vocês, pela experiência que eu tenho, o problema que eu sempre enfrentei é a oposição das meninas a essa brincadeira. Geralmente elas não curtem muito por conta de a sociedade dizer que é uma brincadeira extremamente masculina. Esses são os problemas, mas que funciona muito bem dentro das aulas de educação física. Trouxe um outro exemplo para vocês também.
uma outra brincadeira que não demanda recursos materiais, muito simples, que funciona muito bem com as crianças pequenas. É chamado de boca de forno. Essa brincadeira, também chamado de o mestre mandou, o chefe manda, existem vários nomes. É uma brincadeira que ele estimula a linguagem, a comunicação, o respeito e a observação às regras, a cooperação. Então, esse jogo, ele é um jogo coletivo chamado, pelo menos eu sempre conheci como boca de forno. Esse jogo, ele possibilita que as crianças desenvolvam principalmente essa questão das regras, porque geralmente acontece o seguinte, aqui eu trouxe um exemplo dessa brincadeira do boca de forno. Aqui vocês podem observar o diálogo que é feito diferente do tradicional da nossa região, que geralmente na nossa região é conhecido assim, boca de forno. Aí os outros respondem forno, jacarandá, aí dá, se eu mandar, vou, se não ir, apanha, quantos bolos, aí descreve a punição. Então eu sempre brinquei na minha infância com esse respeito às regras, em que se você não conseguisse fazer o que o mestre mandava, você ia levar alguns bolos na mão, algumas palmadas de chinelo na mão. Então, é a forma com que as crianças vão aprendendo o respeito às regras. Claro, que dentro da sua aula de educação física, você não vai colocar dessa forma a punição de você bater, jamais. Isso era a brincadeira de quando criança, na rua. Nas suas aulas você pode até impor ali uma pequena punição, mas em forma de brincadeira, em forma lúdica. Quem perder, quem não obedecer vai dar 2 voltas na quadra. Então alguma coisa do tipo, mas jamais envolvendo qualquer tipo de violência, qualquer tipo de punição física. Então observem bem isso, para que isso não aconteça jamais dentro da aula de vocês, até porque isso pode gerar inúmeros problemas, mas a brincadeira tradicional ela funcionava assim, com uma punição e geralmente uma punição física. Então vocês observaram já algumas brincadeiras. Aqui eu trouxe uma outra também, sem recurso material nenhum, que a gente conhece popularmente na nossa região como coelhinho sai da toca, em que 2 pessoas ficam de mãos dadas e uma outra fica no meio, que é o coelhinho. E vai ter toca para quase todo mundo. Então, uma única pessoa vai ficar sem toca. Quando essa pessoa der o comando, o coelho sai da toca, todo mundo tem que mudar de casinha, todo mundo tem que mudar de posição. E quem está fora vai tentar entrar dentro de uma toca para que outra pessoa perca. Então, funciona dessa forma, uma variação. Quando você tem recursos materiais dentro da sua escola, para que todo mundo participe, você pode usar bambolê no chão. Então, as tocas vão ser o bambolê, você coloca uma quantidade que sobre apenas uma pessoa e ao seu comando todo mundo tem que mudar. Também é uma atividade extremamente prazerosa, extremamente lúdica, que funciona muito bem a partir dos 4 anos de idade. Então, nós estamos vendo algumas atividades voltadas para esse público, por enquanto, mais infantil. As próximas aulas eu vou trazer algumas atividades voltadas para crianças um pouco maiores, chegando até a adolescência. Mas vocês observaram uma característica em todas as brincadeiras que eu mostrei para vocês, foi praticamente a ausência de materiais. Eu tenho essa extrema preocupação quando eu ministro essa disciplina de recreação, jogos, brincadeiras e lazer, de trazer a realidade para os meus alunos, mostrar que nem sempre você vai conseguir ter os recursos materiais. Eu lembro que na minha época de formação, peço aqui até licença para contar rapidinho isso, eu sempre tive essa disciplina com muitos recursos, muitos materiais, muitas bolas. Então era sempre algo muito lúdico, muito prazeroso e que a gente aprendia as brincadeiras, mas de uma forma muito rica, com vários materiais, várias possibilidades.
Quando eu cheguei para trabalhar na escola pública, lá eu não encontrei essa realidade. Lá eu não tinha esses recursos, eu não tinha todos aqueles materiais. Então a gente tem que começar, pelo menos na minha forma de ver a formação acadêmica de vocês, nós temos que partir do início, daquilo que você não tem recurso nenhum. Quando você tem os recursos, é muito fácil você usar a criatividade para montar variações de brincadeiras, criar novas situações. Agora, quando você não tem nada, é mais difícil. Então, por isso, a minha preocupação em trazer sempre, primeiro, essas brincadeiras que não demandam recurso. Nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês algumas atividades que demandam poucos recursos, principalmente brincadeiras com balão, por exemplo, que é muito barato ou que às vezes você nem precisa pagar. Teve uma festinha de aniversário ali próximo da sua casa, você guarda os balões para o outro dia para a sua aula. Cansei de fazer isso. Então, algumas das estratégias que a gente usa. Mostrei aqui, eu acho, se eu não me engano, 4 atividades para vocês. Todas elas de uma forma fantástica, que funciona muito bem para as nossas aulas. O uso dos brinquedos educativos, dos brinquedos recreativos dentro da escola, ele é bastante interessante desde que haja realmente um objetivo na utilização dos mesmos. Atentem-se bem para essa fala, visando o desenvolvimento da criança e não apenas se eles forem dados para as crianças apenas com a intenção de distraí-lo por alguns momentos. Francisco, 2008, ele descreveu brilhantemente o uso das brincadeiras, o uso das atividades recreativas de uma forma muito simples, em que essas brincadeiras elas possibilitam para a criança um desenvolvimento muito bom, em que essas crianças elas passam a analisar as brincadeiras de uma forma lúdica, de uma forma recreativa, em que essas brincadeiras elas têm um objetivo. Não é somente você brincar por brincar. Aqui eu vou mostrar para vocês já de início aquelas fases que eu falei para vocês. Observe, as crianças elas passam por todas essas fases. A fase motora reflexiva, que é lá no início da sua vida, a fase motora rudimentar, a fase motora fundamental, até chegar na fase motora especializada. Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes cada uma dessas fases e cada um desses estágios. O porquê de eu estar mostrando isso para vocês agora é que, conforme Francisco descreveu na sua obra, as brincadeiras elas possuem um objetivo. Não é somente você possibilitar essas brincadeiras para passar o tempo da criança como uma distração. É você trazer essas brincadeiras para a sua aula com um objetivo de ensino, com um objetivo de focar em aprender alguma coisa. Então, esse é o principal objetivo das brincadeiras. Bom, ele também descreve que se a boa utilização dos jogos na escola é extremamente importante. É essencial também que os professores eles estejam preparados para aplicar tais atividades. Muitas vezes o professor ele aplica uma brincadeira, ele aplica uma atividade, mas ele não sabe nem o objetivo daquela atividade. Então isso fica muito claro. Então, Francisco 2008, ele descreve que esse planejamento da atividade tem que estabelecer os objetivos. O professor ele tem que ter o conhecimento do nível de desenvolvimento em que as crianças se encontram. Aí o ponto-chave que eu acabei de mostrar para vocês, esse nível de desenvolvimento, que nós vamos já estudá-lo com detalhes. Porque é fundamental que os professores tenham esse conhecimento teórico sobre como as crianças aprendem as habilidades, em qual idade elas aprendem, porque aí sim você vai saber qual atividade possibilitar para o seu aluno. Então, é extremamente importante que você conheça o nível de desenvolvimento
em que as crianças se encontram. Atentem-se bem para isso. Daqui a pouco, na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre todas essas fases de uma forma muito detalhada, de uma forma muito simples, mas eu já adianto para vocês que existem 4 fases desse desenvolvimento nas crianças, que é a fase reflexiva, onde a criança ela possui reflexos, que geralmente são os bebês até 1 ano de idade. Depois que a criança sai dessa fase motora reflexa, ela passa para uma fase rudimentar, onde ela começa a ter o controle sobre alguns movimentos. Então, vocês observam que os bebês eles fazem muitas coisas involuntárias. Depois, eles vão conseguindo controlar os movimentos. Por exemplo, o andar. Quando a criança está nessa fase reflexiva, ela vai engatinhando, ela não consegue. Depois, ela passa para a fase motora rudimentar, onde ela vai dar os primeiros passos, mas ela vai cair porque ela não tem controle. Depois que ela sai dessa fase rudimentar, ela entra na fase fundamental. Ela já consegue andar de uma forma muito satisfatória, já consegue até correr. Depois disso, da fase fundamental, ela entra na fase especializada, onde ela consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, é uma fase em que a criança já está madura, onde ela já consegue fazer muitas coisas. Então, daqui a pouco, no nosso segundo momento, nós vamos discutir tudo isso. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, agora nós vamos para o nosso momento do Zoom, em que vocês vão tirar essas dúvidas de uma forma mais presencial, porque a gente vai estar ali nos vendo, mas ainda assim de uma forma à distância, mas pelo menos de uma forma mais próxima. Até breve, até o nosso segundo momento, e eu peço que nesse segundo momento vocês estejam bastante atentos a isso aqui, porque isso aqui vai fazer uma enorme diferença na vida de vocês. Até daqui a pouco.